نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, prezados irmãos e irmãs, dando continuidade ao tópico que abordamos há umas semanas atrás, na última palestra que proferi aqui no Masjid, na sexta-feira, numa das sextas-feiras, irei abordar não exatamente os rituais do Hajj, conforme vem no tema, portanto, que está anunciado, mas irei falar sobre alguns aspectos que têm a ver com a origem, ou aspectos que aconteceram e que tiveram também algum efeito no Hajj que nós praticamos hoje. Nós sabemos que um dos rituais principais do Hajj é, portanto, a casa sagrada, circundar o Kaaba, fazer tawaf no Kaaba. E o Kaaba foi construído por Nabi Ibrahim ou reconstruído por Nabi Ibrahim em função daquilo que é a divergência entre os álamos, mas a história que nós conhecemos do Kaaba é a partir do Nabi Ibrahim, conforme vem no Corão. Quando o Nabi Ibrahim casou-se com Sara, que foi a sua primeira esposa, que ele gostava tanto, e ela não podia ter filhos. E ela arranjou, portanto, uma escrava para o seu marido Ibrahim, que é Hajira. Ele casou-se com Hajira, o Nabi Ibrahim, e teve o filho, portanto, ela ficou grávida do Ismail. E quando ela ficou grávida, a Hajira, conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciona no hadith, foi a primeira mulher que usou um cinto para esconder a gravidez. Mas esconder a gravidez de quem? Não é esconder a gravidez dos pais, não é esconder a gravidez das pessoas. Foi não deixar rastro, esconder a gravidez da Sara. Para quê? Não deixar a Sara triste, porque ela não podia ter filhos na altura, ela não concebia, e para não deixar ela triste, ela escondeu a gravidez, ela usou um cinto para não deixar os rastros da gravidez aparecerem. E depois Allah subhanahu wa ta'ala ordenou com que o Nabi Ibrahim levasse ela para Meca. Uma história que todos nós conhecemos, mas queremos só abordar aqui algumas questões, lembrar algumas questões que são importantes, que servem de lições para nós. Nabi Ibrahim, quando levou a sua esposa Hajira para Meca, deixou-a ela em Meca, perto do Kaaba. Perto do Kaaba tinha uma árvore, ali perto do Kaaba, onde hoje tem o poço de Zamzam. Deixou ali a sua esposa Hajira com seu filho Ismail. E deixou com eles apenas algumas tâmaras e um recipiente que trazia uma água que não era, portanto, muita. E quando deixou a eles, ele retirou-se, voltou para a Palestina. Quando ele volta para a Palestina, quando estava a sair, tomar a direção de ir para a Palestina, Hajira foi atrás do Nabi Ibrahim. E disse para o Nabi Ibrahim: estás a deixar-nos aqui num lugar que não tem plantação, não há pessoas, não há nenhum meio de subsistência, estás a deixar-nos aqui a sós. Nabi Ibrahim não prestou atenção ao que ela estava a perguntar. Foi continuando a andar. E ela foi insistindo, Nabi Ibrahim nem olhava para ela. Até que ela depois perguntou a ele: foi Allah que te ordenou a deixar-nos aqui? Nabi Ibrahim disse: sim, foi Allah que ordenou-nos, que ordenou-me a deixar-te aqui, a deixar-vos aqui. Então ela respondeu: se foi Allah que ordenou a deixar-nos aqui, então Allah não nos vai abandonar. Allah não nos vai abandonar. Aqui é a primeira lição que nós extraímos daqui. A confiança em Allah em todos os momentos, nos momentos da aflição. Temos que confiar em Allah, que nada é impossível para Allah. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Portanto, nesta situação, neste sítio onde que não tem
água, não tem gente, não tem nenhuma plantação, não tem nada. Allah ordenou com que o Nabi Ibrahim deixasse ali a sua esposa e o seu filho. Nabi Ibrahim, depois de ter dito isso, ela disse que Allah não lhes vai abandonar, de certeza absoluta. Nabi Ibrahim continua a sua jornada. Quando chegou num ponto, Nabi Ibrahim, em que a sua esposa, seu filho, e a sua esposa, porque o filho ainda era criança, não conseguia ver-lhe, então ele levantou as mãos, virou-se para a direção do Kaaba, levantou as mãos e fez o seguinte dua, que todos nós conhecemos, que está no Corão, versículo do Corão. Rabbana, inni askantu min dhurriyyati, biwadin ghayri dhi zar'in, inda baytika al-muharram, Rabbana liyuqimu as-salah, faj'al afidata minan nasi tahwi ilayhim, warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Aqui também, Nabi Ibrahim fez um dua que está cheio de convicção e está cheio de confiança em Allah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in. Oh Allah, eu estabeleci, oh meu Senhor, eu estabeleci parte da minha descendência, biwadin ghayri dhi zar'in, num vale incultivável. Num vale incultivável. Não há nenhuma maneira de haver vegetação, porque não há água. Depois ele disse, Rabbana liyuqimu as-salah. Deixou-lhes ali para que eles possam ser constantes no salah, a sua descendência possa ser constante no salah, estar próximo do masjid, para serem constantes no salah, estar no lugar que é perto da casa sagrada, para serem constantes no salah. Depois o Nabi Ibrahim disse, continuou com o seu dua, faj'al afidata minan nasi tahwi ilayhim. Faça com que os corações das pessoas se inclinem afetuosamente para eles, para estes que vão sair daqui, desta descendência. Depois disse, warzuqhum min ath-thamarat, e provê-lhes de frutos. Está a fazer dua Nabi Ibrahim num sítio onde não há vegetação, num sítio onde não há água, num sítio onde não há plantação, num sítio onde não está ninguém, mas está a dizer, pedir a Allah para lhes prover de frutos. La'allahum yashkuruna, para que eles possam ser gratos, para que eles possam agradecer a Allah. Então, esse dua de Nabi Ibrahim é aquele que realmente hoje nós constatamos, porque qualquer muçulmano sensato tem o desejo de ir para Meca, tem o gosto de ir para Meca. Portanto, é isto que diz, faj'al afidata minan nasi tahwi ilayhim. Faça os corações das pessoas se inclinarem afetuosamente para eles, para Meca. Warzuqhum min ath-thamarat, e provê-lhes de frutos. Hoje você vai para Meca, tem todo tipo de fruto. Portanto, este foi o dua de quê? Dua do Nabi Ibrahim. Portanto, o Nabi Ibrahim depois foi e a sua esposa Hajira foi se alimentando daquilo que o Nabi Ibrahim tinha deixado, que era pouca quantidade de água e poucas tâmaras. E ela foi vendo se passava alguém por aquela zona, não passava ninguém. E não era um sítio também que era por onde as pessoas passavam, porque estava numa zona alta. Na altura, ali a casa sagrada, onde o Nabi Ibrahim deixou eles, estava numa zona alta. E as pessoas caminhavam por vales. Portanto, ou tomavam direção à direita ou à esquerda, não iam exatamente onde o Nabi Ibrahim tinha deixado, portanto, a sua esposa. E ela, depois de ter esgotado a água, ter esgotado as tâmaras, ela ficou com sede. O seu filho também ficou com sede. E ela não suportou ver o filho a rebolar em agonia. Foi então que ela olhou e viu o Monte Safa, que era a montanha mais próxima do lugar onde ela estava. E ela foi até a montanha de Safa. Subiu a montanha de Safa. Tentaram ver se no vale havia de ver alguém, havia de ver algum movimento de pessoas, alguma caravana a passar. Não viu ninguém. Desceu da montanha. Quando chegou no vale,
outra vez, ela começou a andar como alguém que está em perigo e apuros. Vestiu o seu manto e começou a andar um pouco apressada, como alguém que está em apuros e em perigo. Até chegar aonde, depois de atravessar o vale, foi até a montanha de Marwa. Subiu a montanha de Marwa. Tentou apreciar também, observar se havia de ver alguém, não viu a ninguém. E ela fez isto 7 vezes. E o profeta disse que essa é a origem de quê? Essa é a origem de Safa Marwa. Quem vai fazer Hajj, vai fazer Umrah, dá 7 voltas entre Safa e Marwa. Esta é a origem deste ritual. Tem a origem de quê? Desta ação de Hajira, quando ela estava a tentar subir as montanhas e a tentar ver se conseguia ver alguém. E ela, naqueles 2 pontos onde tem aquelas lâmpadas verdes, para quem já foi e conhece, quem já viu na televisão, os homens são, portanto, os homens têm que fazer um esforço como se estivessem a correr. Foi este esforço também que a Hajira fez quando chegou no vale. Ela tapou o seu manto e começou a andar como alguém que estava, portanto, com algum perigo ou alguma aflição, ou alguma situação, portanto, de aflição. E quando ela chegou no Marwa pela última vez, pela 7ª vez, ela ouviu uma voz. E ela disse: que voz é esta? Se realmente esta voz, esta pessoa que está lá me fez escutar esta voz, é porque tem alguma coisa, alguma notícia para mim. E ela voltou para lá onde estava o filho. Ela viu um anjo que com a sua asa ou com as suas pernas, conforme vem no hadith, tinha feito uma cavidade de onde brotou a água de Zamzam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que Allah tenha misericórdia da Hajira, porque se ela não tivesse, quando a água começou a brotar, ela juntou areia e fez como se estivesse a fazer uma bacia para proteger a água, para não transbordar. E foi recolhendo a água, pois, no seu recipiente. O profeta disse que Allah tenha misericórdia de Hajira, porque se ela não tivesse feito aquela bacia de areia para controlar a água, Zamzam teria corrido pelo mundo. Seria uma fonte que corria pelo mundo. E foi assim que ela recolheu a água e, conforme nós sabemos, onde há água sempre há vida. E os pássaros começaram a sobrevoar aquele local. E por onde passavam as pessoas nômadas, caravanas de alguns árabes a passar por ali, viram um pássaro que não largava o local a sobrevoar a zona. Disseram que não, ali alguma coisa de boa tem. Enviaram um mensageiro, foi constatar que realmente lá há água, e está lá Hajira com o Nabi Ismail, ainda criança. Foi então que os árabes vieram para ali, pediram autorização para ficar ali, para habitarem ali, e ela aceitou, só que disse que vocês não podem tomar este poço de Zamzam. E concordaram e ficaram ali. Nabi Ismail cresceu ali e casou daquela tribo que também estabeleceu-se ali naquela zona. Depois de algum tempo, veio Nabi Ibrahim novamente para Meca, para vir visitar o seu filho. Quando chegou em Meca, na casa do Nabi Ismail, não apanhou o Nabi Ismail. Encontrou lá a esposa do Nabi Ismail. Perguntou a ela: onde é que está o teu marido? Ela disse que meu marido saiu à procura de sustento para nós. Nabi Ibrahim perguntou a ela: como é que vocês passam aqui a vossa vida? Como é que é a vossa vida? Ela disse que nós estamos numa dificuldade grande, nós passamos por muitas necessidades, nós não temos uma vida abastada. Foi lamentando. Nabi Ibrahim disse assim para ela: quando chegar o seu marido, recomendo as minhas saudações. Dê a ele as minhas saudações e diga a ele para mudar a soleira da porta. Diga a ele para mudar a soleira da porta.
Soleira da porta, naquela altura em que não havia casas convencionais como essas que nós temos hoje, as portas eram de pano ou de outro material qualquer. E eles punham uma madeira ou outro objeto qualquer na porta para não entrarem bichos. É isso que chamam de soleira. E quando chegou o Nabi Ismail em casa, Nabi Ibrahim foi-se embora. Quando o Nabi Ismail chegou em casa, notou alguma coisa estranha em casa e perguntou à sua esposa: veio alguém aqui? Ela disse que sim, veio alguém, um velho, de uma aparência tal, e com as qualidades tal, e esteve aqui e perguntou por si. Disse que perguntou por mim e eu disse que tu tinhas saído. Ele disse: não deixou nenhum conselho? Sim, ele disse, deixou um conselho. Qual é o conselho que deixou? Disse para mudar a soleira da porta. Disse que quando chegar o teu marido, diga a ele para mudar a soleira da porta. Realmente, o Nabi Ismail disse que, olha, aquele é o meu pai que veio visitar-nos. E ele disse para mudar a soleira da porta, está-me a ordenar a divorciar-te. Portanto, vá para a tua família. Aqui é uma outra lição também. Duas lições que nós traímos. Primeira lição é o grau de obediência que o Nabi Ismail teve para com seu pai. E ele podia procurar saber, mas o que aconteceu? Mas qual foi o motivo? E procurar sempre um motivo para tentar adiar esta recomendação do pai. Podia acontecer com qualquer um de nós. Mas imediatamente ele cumpriu aquilo que o pai disse. E isto aconteceu também numa outra ocasião, que nós conhecemos também, quando o Nabi Ibrahim disse para o seu filho: Inni ara fil manam anni athbahuka. Eu vi no sonho que estava a sacrificar-te. Então, em resposta, o que é que o Nabi Ismail disse? Ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Ó querido pai, porque o pai também quando disse: ó querido filho, eu vi no sonho. O filho está a responder também: ó querido pai, faça o que te foi ordenado. Encontrar-me-ás, se Deus quiser, se Allah quiser, entre os pacientes. Aqui também foi uma outra situação que ele demonstrou, Ismail, um grau muito elevado de obediência aos pais. Que acredito que ninguém chegou a este grau de um pai propor sacrifício e o filho aceitar imediatamente. Apesar de que eles realmente, os dois são profetas e isto veio da parte de Allah. Mas isto aqui manifestou no Nabi Ismail um elevado comportamento, grau de caráter muito grande em obediência aos pais. Mas isto não apareceu por acaso. Esta obediência do Nabi Ismail a seu pai Ibrahim não apareceu por acaso. Nabi Ibrahim está a colher aquilo que ele plantou. Porque também ele foi obediente aos pais. Foi obediente ao pai. Apesar do pai não ter sido muçulmano. Azar ser um idólatra. Mas o Nabi Ibrahim foi muito gentil com o pai. Foi muito atencioso com o pai. Foi muito dedicado ao pai. E temos esta passagem no Corão, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ. Quando o Nabi Ibrahim, recorda-te a história de que é do Nabi Ibrahim. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِ عَنْكَ شَيْئًا. Nabi Ibrahim, de uma forma delicada, de uma forma gentil, apresentou o Islã para seu pai, usando também palavras gentis, carinhosas. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Ya abati la ta'budu ash-shaytan, inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiya. Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adhabu min ar-rahman fatakuna li-shaytani waliya. Fez este chamamento para o pai, exortação ao pai, de uma forma muito gentil. Mas qual foi a resposta do pai? Aragibun anta an alihati ya Ibrahim? La ilam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Mas a resposta do seu pai sempre foi agressiva. A dizer para ele: você está
a rejeitar os meus deuses. Se não terminares, se não acabares com isso, vou-te apedrejar até a morte. Mas mesmo assim, o Nabi Ibrahim, depois dessa situação, em resposta ao pai, o que é que disse? Salamun alayka. Sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Paz para si, ó meu pai. Pedirei perdão ao meu Senhor para si. Portanto, ele também, o Nabi Ibrahim, foi muito gentil com seu pai, foi muito dedicado ao pai, e está a colher do seu filho Ismael também isto. Por isso que o Nabi Ismael também era muito bondoso para com o pai. Portanto, cada um colhe o quê? Colhe aquilo que plantou. Se nós hoje não obedecemos os nossos pais, se nós hoje não respeitamos os nossos pais, então não espera que amanhã os seus filhos também vão te respeitar. Não espera que amanhã também os seus filhos vão fazer bondade para si. Cada um colhe aquilo que plantou. Então, Nabi Ibrahim, depois de ter ido embora, Nabi Ismael separou-se desta senhora. Casou outra senhora. Depois, o Nabi Ibrahim veio novamente, depois de um tempo. Casou outra senhora da mesma tribo, árabe. Depois de um tempo, Nabi Ibrahim veio novamente. Chegou à casa do filho Ismael e não encontrou o filho. Mas estava lá a mulher, perguntou novamente, onde é que está o seu marido? Ela disse que o marido saiu à procura do sustento. Depois perguntou a ela, como é que vocês passam a vossa vida aqui? Ela disse, alhamdulillah, nós estamos bem, vivemos em abundância, não temos falta de nada, temos um sustento bom. Perguntou a ela, qual é a vossa comida? O que é que vocês comem? Ela disse que nós comemos carne. E o que é que vocês bebem? Ela disse que nós bebemos água. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse assim que, porque Nabi Ibrahim depois disso, disse que Allah abençoou a vossa carne e a vossa água. Que Allah dê bênção na vossa carne e na água que vocês consomem. E depois o profeta, quando está a contar esta passagem, disse assim que, naquela altura, eles não tinham cereais, porque era uma terra lá incultivável, não havia cereais. E o profeta disse que, se houvesse cereais, o Nabi Ibrahim também havia ter feito doar para Allah subhanahu wa ta'ala abençoar também os cereais que eles comem. Depois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse uma coisa. Disse assim, qualquer pessoa que tem essas duas coisas apenas, atenção, apenas, essas duas coisas apenas, como seu sustento, terá a sua saúde e o seu bem-estar gravemente afetado, a menos que essa pessoa resida em Meca. A menos que essa pessoa resida em Meca. Qualquer um que vive fora da Meca e que tem carne e água como seu sustento, apenas isto como seu sustento, vai ter a sua saúde e o seu bem-estar gravemente afetado. A menos que a pessoa resida em Meca. Porque em Meca, comendo apenas isto, receberam o quê? Receberam a bênção da Allah, do doá que o Nabi Ibrahim fez para eles. E é por isso que nós, hoje, a partir dos 40 anos, você vai ao médico, a primeira coisa que vai dizer, tira as duas coisas brancas, tira açúcar, tira sal, tira as carnes vermelhas. Qualquer médico vai dizer isso. Se você for ao médico, ele vai dar essa recomendação. E nós aqui em Moçambique, e em outras partes do mundo, o frango é que é a nossa base de alimentação. Mas em Meca, a base da alimentação deles até não é frango. É a própria carne de carneiro e a carne de camelo, que os médicos aqui dizem para nós que não podemos abusar porque tem colesterol, não podemos abusar porque tem ácido úrico, não podemos abusar porque vai trazer problemas de coração, nas veias. Mas eles lá, este é o forte deles. Eles consomem isto com frequência. É o sustento deles. Apesar de comerem outra coisa. Mas eles não têm essas doenças com frequência. Doenças de coração, doenças de colesterol, doenças cardíacas. Por quê? Porque o profeta disse que qualquer um que tiver essas duas coisas só como sustento, vai ter a sua saúde e o seu bem-estar gravemente afetado, a menos que essa pessoa resida em Meca. Portanto, este foi o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E depois
o Nabi Ibrahim disse assim para ela, para a sua nora, quando vier o seu marido, diga para ele, tanto manda as minhas saudações e diga para ele para manter firme a soleira da porta. E foi assim que o Nabi Ibrahim voltou, o seu filho Ismail, e chegou a casa, notou alguns vestígios de uma visita e perguntou se veio alguém em casa. Ela disse que sim, veio alguém em casa. Veio um senhor de boa aparência. A primeira disse que veio um velho. Esta logo disse que não, veio um senhor de boa aparência. Quer dizer, começou a descrever o sogro com boas características. Um senhor de boa aparência que veio aqui e perguntou por si. Eu disse que tu não estavas. Perguntou o que é que nós comemos. Eu disse a ele, perguntou como é que era a nossa vida. Eu disse a ele que nós, alhamdulillah, estamos abastados, apesar de que a mesma situação que se encontrava naquele momento era a mesma situação da outra esposa. Mas esta segunda esposa, disse que não, nós, alhamdulillah, estamos bem, não temos falta de nada e temos uma vida de abundância. E depois ele perguntou, ele deu alguma recomendação? Disse sim, deu uma recomendação. Qual era a recomendação? Para manter firme a soleira da porta. Manter firme a soleira da porta. Por quê? Por que manter firme a soleira da porta? Ele depois disse que, olha, aquele é o meu pai, que está-me a ordenar a manter-te no casamento. Está-me a ordenar a manter-me consigo, não separar de si. Portanto, aqui é outra lição que nós também aprendemos, que os segredos de casa não são para dar a sair para fora. As mulheres, principalmente. Os segredos de casa não é para sair para fora. Mesmo que estejam em dificuldade, o casal está em dificuldade, tem problemas financeiros, tem problemas de sustento, tem dificuldade, não pode sair para fora. Não pode estar a lamentar lá fora que nós em casa passamos mal, meu marido não me dá isto, meu marido não faz isto. Não pode andar a tirar essas coisas para fora. Tem que ficar dentro de casa. Tem que ficar escondido entre as quatro paredes. Isso que o Islã ensina-nos. Isso que o Nabi Ibrahim aqui ensinou ao seu filho, Ismail. Isso que também o profeta Muhammad sallam ensinou-nos. Isso que o Islã ensina-nos. Portanto, são essas lições que gostaria de deixar aqui, partilhar aqui com os irmãos em relação a esta história do Nabi Ibrahim. E Nabi Ibrahim tem histórias extremamente interessantes. E vale a pena rever as histórias do Nabi Ibrahim, e não só do Nabi Ibrahim, de todos os outros profetas que servem para nós de lições. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Água que é água, sente que é água, bebe que é água, natura é água que é água, natura é natural, essencial, original, água mineral. Natura, a água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita.